Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à primeira aula da Academia Maiútica. Eu sou o professor Augusto e vocês estão muito bem-vindos novamente para que possamos dar início à nossa aula aqui, a nossa aula de número 1. Se você está assistindo essa aula em qualquer momento da sua vida, fique à vontade, ok? E novamente, seja muito bem-vindo. Então, essa aula que a gente vai tratar hoje é o porquê você está aqui e o porquê eu estou falando com você, tá? Porque assim, muitas pessoas chegam lá na nossa caixinha de mensagem e caixinha de perguntas, na verdade, e ficam nos perguntando o que deve estudar, porque não sabe, não tem um caminho. E foi por isso que nós fizemos o guia de estudo, certo? Que lançamos semana passada, um guia de estudo muito bom, muito bem condensado, com com conteúdos, na verdade, conteúdos gratuitos na internet, de páginas consagradas que entendem do assunto, e também conteúdo nosso também, claro que não poderia ficar de fora. Mas o que eu queria perguntar a vocês é realmente o porquê você está aqui. Qual é o principal motivo de você estar estudando aqui, de você estar me ouvindo falar? Muitas pessoas, elas têm uma necessidade de se mostrar mais inteligente. Outras têm uma necessidade ou um receio de se parecer ignorante. E aí, outras pessoas, elas têm o lugar que deve chegar, que deseja chegar. Outras também não sabem onde quer chegar. Outras desejam melhorar a comunicação, melhorar o vocabulário, tentar parecer, pelo menos parecer que está acima da média, ou também ter um reconhecimento. E todos esses elementos, todas essas causas, todos esses porquês, eles têm uma solução. Primeiro que há uma ambição em nós, é necessário que tenha uma ambição de aprender. Mas ambição num sentido ruim, de querer estar sobreposto acima seria redundante demais, né? Está sobreposto a outras pessoas. E também o medo é algo tanto ruim, e você está sendo levado pelo medo. Porque seja pela ambição ruim ou pelo medo, você pode estar indo para qualquer lugar e esse lugar não é o lugar que você deveria ir, porque você está indo para um lugar com um sentimento que não é saudável. Então, primeira coisa que a gente deve fazer antes de estudar qualquer coisa, antes de ir para uma faculdade, antes de fazer um grupo de estudo, é saber o porquê eu quero estar fazendo isso e onde eu vou chegar. Então você primeiro tem que estabelecer um objetivo, certo? No nosso post que a gente fez ali no Instagram, a gente colocou você mais inteligente. E de fato, a gente quer que você seja mais inteligente. E aí a gente vai dar umas dicas, vai ajudar você a ser mais inteligente, certo? Só que não é somente inteligência que a gente deseja uma melhoria na sua vida, certo? Então, deixa eu beber uma aguinha aqui. O que acontece? A gente precisa ter uma meta e seguir essa meta, certo? A gente não precisa não ter uma meta para depois dobrá-la. A gente precisa ter uma meta para depois segui-la. Então, é bem normal no início você não saber nada, né? E uma coisa que eu gostaria de trazer em observação é exatamente isso. A gente vai falar sobre filosofia, a gente vai falar sobre vida de estudo, a gente vai falar sobre vida intelectual. Só que muita gente coloca a vida intelectual como algo abstrato, certo? A filosofia como algo abstrato, como algo que está além, está muito longe de nós. Mas eu queria informá-los que a vida intelectual ela não se trata somente de estudos, mas também ela vai muito mais além. Por quê? Porque ela é uma vida prática. Porque não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo e não praticá-lo. Não adianta eu ter todo o conhecimento filosófico, matemático, histórico,
e qualquer outra coisa e não colocá-lo em prática. Então, cabe a mim e cabe a você, cabe a mim te levar, certo? Te guiar, e cabe a você também aprender e colocar em prática tudo isso que a gente está estudando aqui. Então, quais são os porquês que eu citei? Ser mais inteligente, certo? O estudo abre portas, porque realmente se você deseja ir para fazer uma graduação, depois em um mestrado, um doutorado e seguindo, realmente vai abrir portas, certo? E não somente a questão acadêmica, mas qualquer conhecimento que você possua, independente da sua área, se você for o melhor da sua área, vai abrir portas para você e você vai crescer também, certo? Vai melhorar a tua comunicação. A gente tem uma mania besta de acreditar que temos todo o vocabulário do mundo, mas não. E independente se você lê dicionário ou não, certo? Isso aí não quer dizer que tua comunicação vai estar melhor por isso. Claro que vai ter um tanto de vocabulário, caso você leia dicionário, que eu acho muito difícil alguém ler dicionário, principalmente hoje em dia. Mas o estudo vai melhorar a tua comunicação, vai ajudar você a se comunicar melhor, vai ajudar você a se dar melhor com outras pessoas. E aí você não vai ser aquela pessoa que vai estar fora do meio da conversa, certo? Por quê? Porque você vai conseguir saber se comunicar, e comunicação é relacionamento. Então você vai conseguir se relacionar com outras pessoas de uma forma boa, uma forma que você não vai se embaraçar. E também vai aumentar o teu senso de responsabilidade. Por que vai aumentar o teu senso de responsabilidade? Porque você vai se dar conta de que você é o dono da sua própria vida. E isso que é o importante. Porque eu sei que eu tenho que ganhar dinheiro, eu sei que eu tenho que sustentar minha família, eu sei disso tudo. Mas eu tenho também que, além disso tudo, saber que eu sou dono da minha própria vida. E uma outra coisa que é muito importante, se você tiver filho ou pensa em ter filho, isso vai servir para teu filho também. Por quê? Porque tudo que a gente aprende, a gente quer passar para o outro, principalmente se é filho. Os valores que nós aprendemos aqui em vida, a gente deseja passar para as outras gerações. Então, o seu estudo vai servir de legado para o seu filho. E eu vou falar sobre isso logo adiante, tá? E aí, o estudo vai fazer o quê? Vai fazer você eliminar o receio de não ser aceito, porque realmente a gente tem uma limitação, a gente entende, a gente sabe quais são os nossos limites. Então, assim, quanto mais limitado nós somos, certo? Mais receosos nós somos também. Porque, imagine só uma situação. Se tem uma pessoa, um grupo de pessoas conversando sobre determinado assunto, e você chega ali naquele assunto e você não sabe conversar, você se sente, mesmo que essas pessoas não te rejeitem, mas você se sente meio um peixe fora d'água, certo? Então, isso aí vai te ajudar a ser alguém que vai realmente saber se comunicar, vai saber se relacionar e não vai sentir essa falta de aceitação. E uma outra coisa, o estudo ele vai te ajudar a ter o conhecimento global. O que é o conhecimento global? É o conhecimento de tudo que acontece na TV Globo? Não. O conhecimento global é você conhecer diversos assuntos. Você não precisa ser especialista, mas você conhecer diversos assuntos é muito bom, porque vai aumentar o teu grau de conhecimento, né, o grau de relacionamento, porque se no caso, se você falar somente de futebol, você vai se relacionar com pessoas que falam somente de futebol. Se você entender de futebol e de uma outra coisa, de Fórmula 1, você vai se relacionar com pessoas que entendam de futebol, de Fórmula 1. E quanto mais assuntos você entende, você conheça, você vai se relacionar com mais e mais pessoas. Entendeu? Então, o que eu falei? Comunicação e relacionamento. Aí vai te ajudar mais, certo? Muita gente fala do networking, né? Então, o networking, o teu network vai aumentar, né? A tua rede de pessoas vai aumentar, a tua rede de conhecimento vai aumentar também. E aí,
O que acontece também é que você pode estar acima da média. O que é estar acima da média? É aquilo que o cantor Thales falou daquela vez lá e teve toda a polêmica? Não, certo? Se você não viu esse assunto aí, é velho e nem adianta ver mais. Eu nem sei porque eu citei aqui. É porque foi um assunto que marcou. Mas assim, você vai estar acima da média. Agora imagine você numa sala de aula com alunos, certo? Que todo mundo padronizado, mas sempre tem aquela pessoa que é taxada de CDF, certo? Que entende um pouco mais dos outros alunos, que os outros alunos ali. Então, você vai se destacar, você estará acima da média, e com esse destaque, o que vai acontecer? Você vai ter reconhecimento. Imagine você numa sala de aula novamente, em que você entenda daquele assunto, entender e não é levantar a mão para falar besteira, né, para falar o óbvio, mas entender de fato. Então, as pessoas vão te olhar de forma diferente, algumas pessoas vão te odiar porque você sabe mais do que elas, mas outras pessoas vão te admirar. Você pode ser o queridinho do professor, enfim, mas você vai ter um reconhecimento. E isso é muito bom, certo? Então não precisa ter um reconhecimento somente um reconhecimento na sala de aula, mas você terá um reconhecimento em qualquer lugar onde você chegar. Porque você entende de vários assuntos, pessoas vão atrás de você para poder te pedir explicação sobre determinado assunto, porque sabe que você conhece, e isso vai abrindo portas, e isso vai te melhorando a comunicação, teu network vai aumentando, teu senso de responsabilidade também vai ficar mais evidente para você, porque você vai ter essa consciência, certo? E os teus conhecimentos globais vai se expandindo. E quanto mais a gente explica ou a gente ensina esses conhecimentos que nós obtemos, a gente vai aprendendo mais, certo? Então o nosso nível de aprendizado vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando cada vez mais, ok? Eu não sei se vocês assistiram, mas acredito que sim e espero que sim, o filme O Hobbit. Talvez não tenha assistido, talvez tenha lido, mas O Hobbit, ele é um filme do Peter Jackson, porém baseado numa obra do Tolkien, né? Todo mundo conhece Tolkien, e se você não conhece Tolkien, passe a conhecê-lo, porque é uma pessoa muito boa. Se der pra ver ali, aqui atrás tem uns 2, 3 livros dele, não tem um Hobbit aqui, tá? Mas, se você assistir o filme, O Hobbit, você vai perceber uma coisa, que logo no início do filme, quando Gandalf chama o Bilbo, quando o Gandalf aparece pro Bilbo, o Bilbo tá lá, fumando seu cachimbo, certo? Lá na dele, num dia de verão, no condado, tranquilo, sem fazer nada, como todo dia, né? Aquela rotina de um hobbit, certo? E aí o Gandalf chama o Bilbo para uma jornada inesperada, e realmente foi uma jornada inesperada. Só que o Bilbo, primeiramente, ele recusou o chamado, ele falou que não iria. E aí, o que acontece? Depois que ele percebeu umas outras coisas, ele passou a ir. Por que primeiro ele não queria? Porque ele sabia, na verdade ele não sabia que precisava daquilo. E aquilo ali, aquela jornada inesperada, mudou a vida do Bilbo. E não somente a vida do Bilbo, mas de toda a Terra-média, certo? Então ele não sabia que precisava daquilo e ele era uma pessoa apática, apático como todo hobbit era, porque o hobbit ele ficava vivendo a sua vidinha ali no condado, porém não passava, não transpassava dos limites, do limiar do condado, e foi o que o Bilbo fez. O Bilbo ultrapassou os limites, porque aquilo ali estava limitando a visão de mundo do Bilbo. Então nós não precisamos ter essa limitação, nós não podemos ter essa limitação. Então ele não sabia que precisava daquilo porque ele tinha uma visão limitada de mundo. E aí que acontece é que quando nós
não estudamos, nós temos uma visão limitada de mundo. Nós acreditamos que somos inteligentes, porém não sabemos que podemos ser mais inteligentes. Entendeu? Então, por isso que aqui na Academia Maiútica é você mais inteligente, porque você já é inteligente, então vai ficar níveis acima, tá? Então, os hobbits eles eram conhecidos por não se aventurar. E o Bilbo era apático. E essa apatia do Bilbo, ela fez toda a diferença. Por quê? Porque a apatia fez a diferença. Porque em primeiro momento ele não queria, porque ele estava apático. E nós, a nossa natureza é apática. Por que a nossa natureza é apática? Porque nós vivemos numa preguiça. Então, para que a gente possa sair dessa apatia, a gente tem que educar a nossa vontade. E o que aconteceu com o Bilbo? Ele, de algum modo, ele saiu da apatia. Por que ele saiu da apatia? Porque ele reconhecia, ele passou a saber que precisava daquilo, que aquilo ali mudaria a vida dele. Então, transpassando o limiar do condado, ele entendeu que o seu mundo não era o condado, o seu mundo era muito mais vasto que aquilo. E diferente do Bilbo, foi o seu sobrinho, Frodo. O Frodo, ele, já no Senhor dos Anéis, ele acabou aceitando o peso do anel. E o anel, olha só como as coisas são. O anel que o Frodo carregou foi um anel que o Bilbo pegou do Sméagol, ou Gollum. E aí o que aconteceu foi o seguinte: o Bilbo, toda essa história do Senhor dos Anéis e do Hobbit só aconteceu porque o Bilbo saiu do limiar do condado. Então imagine se o Bilbo não tivesse saído. O que teria acontecido? Nada. Ou Sauron teria tomado conta de toda a Terra-média. Acabou. E aí, o Frodo, por conta da saída do Bilbo, tá? Ele pegou o anel, já no Senhor dos Anéis, já passando tempos e tempos e mais. Aí vocês vão ver no filme, no livro, enfim. Aí o Frodo lhe pegou o anel, tomou a responsabilidade para si. E ele sabia que precisava fazer aquilo, diferente do seu tio, que não sabia que precisava daquilo. E aí, o Frodo, ele tomou a responsabilidade para si. Teve o concílio lá, né, o conselho, e aí um disse que não podia levar, o outro disse que não podia levar, o outro não podia levar, e o Frodo, ele acabou decidindo que iria levar. Ele tomou o peso da responsabilidade, né? E naquilo ali, o anel, ele tinha um peso enorme. Era parecendo o Atlas carregando o peso do mundo. Vocês já viram o Atlas carregando o mundo? Então, era basicamente aquilo ali. E diferente do seu tio, o Frodo, ele desejou se aventurar. Até porque ele já conhecia a história do Bilbo. O Bilbo saiu naquela aventura, mesmo não esperando aquela aventura inesperada e tudo mais. Porém, o Frodo, ele desejou se aventurar. E o Frodo não era apático. Tem uma música da banda Catedral que fala: abaixo toda a nossa apatia. E realmente, a nossa apatia, ela deve ser praticamente exterminada. Por quê? Tudo que a gente faz, a gente tem que ter vontade de fazer. E quando nós nos tornamos apáticos, essa apatia toma conta de nós e nós não fazemos nada. E aí, o Frodo já não era apático. E nós não precisamos ser apáticos. Senão, a gente não vai fazer nada na nossa vida. Entendeu? E aí, entra umas outras questões que eu vou até trazer de novo aqui para que a gente possa relembrar e que esse lembrete ele fique fincado na nossa mente, no nosso coração. Porque os motivos de você estudar são o quê? Ser mais inteligente, vai abranger sua visão de mundo,
né? Você não vai ter receio de não ser aceito e todas essas outras coisas. Mas o que acontece é o seguinte, é que uma coisa que é muito importante em reconhecer tanto a aventura do Frodo quanto a aventura do Bilbo é que houve uma jornada. Pro Frodo, na verdade pro Bilbo, foi uma jornada inesperada. E pro Frodo, ele já esperava de alguma forma aquela jornada. Então a gente tem que reconhecer que a vida é uma jornada e você tem que saber para onde você vai. O Bilbo, ele não sabia primeiramente para onde ia, mas logo no meio do caminho ele soube e foi. Frodo, ele já sabia para onde ia, porém não acreditava que iria somente ele e o Sam. Né? Logo no primeiro momento foi uma comitiva, né? Que foi a Sociedade do Anel, chamada Sociedade do Anel. Mas em um momento, ele, como ele teve que tomar a responsabilidade para si, ele acreditou que iria sozinho. E era uma coisa que ele não esperava isso. Então, o seu amigo Sam, né? Ele resolveu ir com o Frodo. Então, a vida é uma jornada e o estudo também é uma jornada. E qual foi a primeira coisa que eu falei ali? Você tem que saber onde você quer chegar. Se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer caminho é caminho, qualquer destino vai te levar para qualquer lugar. Qualquer pessoa pode te guiar para qualquer lugar. E nós devemos entender para onde a gente quer ir. A gente tem que ter essa consciência. Então, onde você quer chegar? Você tem que traçar um plano para onde você quer chegar. Depois, você tem que se perguntar: por que eu quero isso? Então, por que você quer isso? Por que você está aqui? Qual o motivo que te levou para estar aqui? Qual motivo te trouxe aqui nesse momento para a gente conversar? E quais são os teus medos? Quais são os teus desejos? Você tem medo tem receio de não ser aceito, desejo de ser reconhecido, melhorar na comunicação, todas essas coisas, quais são? Então, a vida de estudo não é algo bobo, é algo que realmente vale a pena. E aí eu vou confessar uma coisa, que eu não tinha uma vida de estudo tão consciente quanto eu tenho hoje. Não tinha de jeito nenhum. Mas depois, quando a gente começa a aprender as coisas e saber como a vida, pelo menos um pouco como a vida vai levando as coisas, a gente para, reflete e tenta buscar ou voltar, né? Porque o tempo perdido a gente nunca vai ter de volta, mas a gente sempre vai querer que haja uma melhora em algum momento, entendeu? Então aquele tempo que a gente perdeu não vai ter volta, no entanto a gente vai buscar uma melhoria. E aí, como eu falei, a vida de estudo é uma jornada. E aí você tem que saber para onde você está indo. E se você não souber para onde você está indo, você está perdido. Porque se você não sabe para onde vai, você vai ficar estático, você vai ficar parado, você vai ficar, sabe, indeciso. E isso é muito ruim. Por que muito ruim? Porque toda vez que a gente não sabe o que a gente não faz nada. E toda essa apatia, toda essa indecisão só vai atrasar o nosso lado. E aí é onde a gente começa a perceber que os dias vão passando, as coisas vão mudando, pessoas vão melhorando e a gente vai ficando para trás.
aqueles teus amigos que viviam a vida contigo na adolescência, tá formando família, tá estudando bem e você tá ficando para trás. Aquela pessoa que estudou contigo no ensino médio tá muito mais inteligente ou tá ganhando muito dinheiro e você parado, estático, e olhar para trás não adianta. Olhar para trás, sabe? Claro que a gente tem que olhar para trás, mas a gente também não precisa ficar com os olhos atrás, até porque os nossos olhos estão na fronte, né, no frontal da nossa cabeça. Então a gente não precisa ficar olhando para trás o tempo todo. Até porque quando o motorista dirige, há um para-brisa, o retrovisor é só para dar uma olhada aqui e depois olhar para frente. Então, você realmente quer isso? Onde é que você quer chegar? Então, como eu falei, muitas pessoas elas vão lá na caixinha de pergunta e falam: eu não sei o que estudar, como vou estudar. E aí parece que, na verdade, eu fiz até uma resposta padrão. 5 passos, né? Primeiro você tem que saber o porquê. Depois você tem que saber como. E depois você tem que saber o que. Na verdade, você tem que saber o porquê, você tem que saber o que e depois você tem que saber o como. Então, por que eu quero ir? Certo? O que vou fazer lá e como eu vou chegar lá. Então, a vida de estudo, como eu falei, ela não é uma vida que deve estar somente na abstração. Ela deve ser algo que deve ser aplicado. Então, não adianta eu ler todos esses livros que está aqui atrás e não aplicar nada daqueles livros em minha vida, porque será somente abstração. E não vai adiantar nada, vai ser só dinheiro gasto, só vai ser o tempo gasto e não aplicando nada, não vai servir para nada. Então, eu estava lendo um livro A Arte de Pensar, e eu separei uma citação aqui que eu vou ler para vocês. Fala o seguinte, olha só: o pensador é sobretudo um homem que vê onde os outros não veem nada. A novidade do que ele diz, seu caráter de revelação e o encanto resultante disso vem do fato de que ele vê. Ele parece estar muito acima da multidão, caminhando pelos altos dos montes, enquanto os outros se arrastam pelo vale. E é exatamente isso. Nós temos ídolos. Nós somos fãs de algumas pessoas. Nós reconhecemos as qualidades de algumas pessoas. E tem algumas pessoas que nós nos espelhamos, né? Se você, não sei, for um administrador, você vai se espelhar naquela pessoa que tem o melhor resultado, aquela pessoa que tem a melhor tese. Se você for economista também, se você for educador físico, se você for historiador, filósofo, enfim, né? Você vai sempre buscar um referencial. E o pensador é um referencial. Como é que, por que a gente sempre fica admirado quando uma pessoa fala algo, sendo que esse algo é o óbvio falado de uma outra forma? Eu vi que o Sertilanges, ele fala que se a gente não tiver tempo para fazer exercício, a gente não vai ter tempo para cuidar da nossa saúde quando estivermos doentes. É o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. E aí fica essa coisa, né? O Sertilanges falou isso, sabe? É muito bom que o Sertilanges já ensina muita coisa no livro A Vida Intelectual, mas isso é muito óbvio, né? Se você não cuidar da sua saúde, você não vai poder cuidar da sua saúde como deveria, certo? Se você estiver doente. Então não tem condição. E nós precisamos saber disso. E aí a gente observa que
Isso que o Sertilanges falou, essa coisa óbvia que o Sertilanges falou, é algo que a gente não percebe. Então, assim, aqui como o Ernest Diment fala, o pensador é sobretudo o homem que vê onde os outros não veem nada. Então, Sertilanges, ele viu isso. E nós aprendemos, entendemos porque vimos através da visão dele, porque ele nos contou isso. Agora imagine se ele não tivesse contado isso, a gente ia pensar o quê? Ah, ir pra academia é algo ruim porque eu vou ficar pegando peso, eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E eu não quero perder meu tempo, quero dormir mais, eu quero comer melhor. Na verdade, eu quero comer mais as besteiras que eu como. Eu não gosto de arroz integral, eu não gosto disso, não gosto daquilo e tudo mais. Só que eu particularmente não gosto de arroz integral. Mas a gente tem que se cuidar, entendeu? Então, assim, essa questão do reconhecimento é praticamente a mesma coisa aqui que o autor da Arte de Pensar fala. O pensador é sobretudo um homem que vê onde os outros não veem nada. E aí você acaba sendo reconhecido porque você viu aquilo que as pessoas não viam. E isso torna a coisa mais bonita, né? Então você acaba se tornando referencial. E é isso que a vida de estudo nos dá, nos presenteia, né? Uma outra coisa aqui que eu vou falar a citação por partes, que tem uma outra citação aqui depois, que ele fala o seguinte: a novidade do que ele diz, seu caráter de revelação e o encanto resultante disso vem do fato de que ele vê. Então, ele parece estar muito acima da multidão, caminhando pelos altos dos montes, enquanto os outros se arrastam pelo vale. E é muito, sabe, é muito... a gente se admira demais com isso. Os Sertilanges, eu vou citar muitos Sertilanges aqui, bem possível, porque A Vida Intelectual foi um livro foi um livro que me ensinou de fato o que é a vida intelectual, o que é estudar, porque a gente coloca a vida intelectual como Tá sem áudio. intelectual num pedestal tão alto que parece que a gente nunca vai chegar naquilo ali. Mas a vida intelectual, ela não só fica aqui, ela abrange todo o corpo, ela abrange a tua realidade. E aí, assim, como eu falei, a vida de estudo é uma jornada. Então você tem que saber para onde você está indo, onde você quer chegar e por que você quer isso, entendeu? E aí, não somente a vida de estudos é uma jornada, mas também a própria vida é uma jornada. A gente sabe que é uma jornada porque nós nascemos, né? Crescemos, tem as fases da vida, a primeira infância, a infância, a pré-adolescência, a adolescência, juventude, adulto, ser adulto, enfim. E aí tem essa jornada. E em toda jornada possui obstáculos. Toda jornada possui obstáculos. Qual foi o obstáculo da jornada do Bilbo? Foi o Smaug. Primeiro foi a apatia dele, né? Mas depois foi o Smaug. Quais eram os obstáculos da jornada do Frodo e do Sam? Primeiro eu falei Sam, né? E agora eu tô falando Sam. Quais eram os obstáculos da jornada deles dois? Eram os Nazgûl, eram pessoas, os orcs, né? Aquela aranha grande que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. E tinha eles dois. Tinha esses três, na verdade. Os orcs, os Nazgûl e a Laracna. Laracna, o nome da aranha. Sendo que o Frodo ele foi pego pela Laracna. Se o Sam não tivesse ali, Frodo morria, não ia ter mais Terra-média bonita e tudo mais, né? Então, toda vida
tem um obstáculo. A vida, na verdade, toda jornada tem um obstáculo. E a jornada do estudo, como o estudo é uma jornada, também vai ter obstáculo. E quais são os obstáculos? O tempo limitado, certo? A gente tem muita gente que estuda e trabalha ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Estuda e trabalha no mesmo dia. Aí tem a questão do tempo limitado, tem a questão do material, porque tem que ter grana para estudar, apesar de ter muita coisa de graça na internet. Às vezes a nossa vontade não tem força suficiente para que a gente possa mudar. Então tem diversos obstáculos. Às vezes a gente sai da rota, às vezes tem uma mosca passando aqui, a gente olha a mosca. Tem todos esses obstáculos. E um obstáculo muito grande que esteve e está nas nossas vidas é a educação brasileira. Por quê? Porque nós não fomos educados. E se nós tivéssemos sido educados, né, a gente teria uma melhoria muito maior no país. Eu nem falo nada da educação básica porque todo mundo sabe como é a educação brasileira. Aí nesse tempo de eleição, né, de 2020, tem um monte de gente falando saúde, emprego e educação. Mas a gente nunca vê isso de fato, porque esses três pilares, essas três coisas são os pilares dos discursos de políticos que a gente vê por aí. E todo mundo promete saúde, emprego, educação, saúde, emprego, educação de qualidade. Mas sabemos que não temos saúde de qualidade, emprego de qualidade, muito menos educação de qualidade. Só que nisso tudo, nós não somos culpados. Temos sim uma parcela de culpa quando nós não queremos estudar. Quando a gente começa a faltar aula, não ir para a sala, não fazer as atividades e tudo mais. Só que no macro da coisa, nós não somos culpados. Porque até antes de nós entrarmos na sala de aula, a educação já estava defasada. E é isso que acaba ajudando que a educação, né, que a realidade de muitos brasileiros esteja assim, né, sem saber para onde ir, sem saber que o estudo é uma jornada, sem saber que a vida é uma jornada. E tem muita gente que tá estática, tá parada, não sabe para onde ir. Teve recentemente uma matéria no jornal Hoje falando sobre o pai que fez uma barraquinha para o filho, uma cabana para o filho, né? E essa cabana, na verdade, ele fez porque no tempo de pandemia, né, então os alunos não estavam indo para a escola. Isso aí dificultava bastante a ida dele ao colégio, né? E aí muitos alunos não tinham como fazer as atividades devido à falta de equipamento, né? Computador, celular, internet. E aí o pai, ele fez essa cabana para o filho estudar, comprou um celular e botou uma internet melhor. E o que foi que aconteceu? O pai, ele chamou a responsabilidade para si. E essa foi uma decisão muito sábia do pai. Por que sábia? Porque ele fez o que realmente deveria ter feito. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que deve ser feito. E aí, com isso, né, essa questão da responsabilidade, a gente precisa ter isso, ter essa noção. E aí, o que aconteceu? O filho estudou. O filho começou a estudar. E isso deu uma razão muito maior a essa cabana. Porque não foi apenas uma cabana.
construída, não foi apenas um celular melhor, não foi somente uma internet melhor, mas houve uma honra do filho para com o pai, e o pai implantou o início do legado dele na vida da criança. E isso é grandioso demais. Isso é muito grandioso porque isso aí vai fazer com que o filho, porque nós aprendemos com exemplos, né? Isso aí vai fazer com que o filho faça com o seu filho, ou faça com outras pessoas também que estiver precisando. Então isso é muito bonito, certo? Então quando mais a gente aprende, a gente vai entendendo, como eu falei, que a gente vai chamando a responsabilidade para nós. Nós vamos chamando a responsabilidade para nós. O pai, ele fez aquilo porque, na verdade, a mãe falou que fizeram tudo aquilo ali porque eles não tinham oportunidades quando eles eram mais novos. E aí queria que esse filho tivesse a oportunidade que eles não tiveram. E aí, se você tiver filho, ou se você pensa em ter filho, utilize isso aqui para que sirva de uma oportunidade para seu filho que já tem, ou seu futuro filho. E aí eles fizeram uma coisa muito boa, porque eles investiram no filho, né? E o melhor investimento na nossa criação é na educação, porque investir em educação rende os melhores juros. E tem uma frase muito boa, é que cada real investido na educação volta em R$3 em forma de salário. Agora, quanto mais a gente se aplica, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente melhora, aí a gente vai também melhorando o nosso salário, né? A gente vai ganhando mais, vai se especializando. E isso é bom. E todo investimento, porque a educação não é gasto, cursos não é gasto, não são gastos, sabe? São investimentos na sua vida. E o melhor lugar, além dos nossos filhos, né, para ser investido em nós mesmos. E nisso tudo a gente aprende que o mundo é maior. A gente aprende que não podemos ser apáticos. E aí a gente toma rédea da nossa própria vida. A gente entende que a independência é importante. A gente não fica sob a sombra de ninguém. A gente vai buscando o nosso lugar ao sol, né? E tudo isso faz com que a gente respeite a nossa jornada. E qual é a sua jornada? Para onde você está indo? Por que você está indo? Como você está indo? Então fica essa reflexão para que a gente possa entender o porquê. Tem uma outra citação aqui do mesmo livro, Arte de Pensar, que é o seguinte: nada é mais impressionante do que a ausência de independência intelectual na maioria dos seres humanos. Eles costumam ter as mesmas opiniões e atitudes, contentando-se com fórmulas repetidas, enquanto o pensador olha calmamente em volta, utilizando toda a sua liberdade mental. Ele pode concordar com o consenso conhecido como opinião pública, mas não porque se trata de uma opinião universal. Então, quanto mais a gente estuda, mais fora do rebanho estamos. Quanto mais a gente formula um pensamento próprio, uma opinião própria, nós somos independentes e não seguimos para o mesmo caminho de pessoas que têm a mesma opinião, né? Tem aquela é a massa de manobra, né, como é conhecida. Então, meus amigos, se em algum momento da tua vida tu deixou de fazer as coisas que deveriam ser feitas,
pega as rédeas da tua vida e vai lá, porque a vida de estudo é uma jornada. E é uma jornada dentro de uma jornada muito maior, que é a nossa vida. Beleza? Então, encerro aqui nossa primeira aula. Espero que vocês gostem, espero que isso sirva para vocês em algum momento das suas vidas. Então, quinta-feira, hoje foi sexta, porque teve um probleminha ontem, né? Mas quinta-feira, às 20 horas, teremos mais uma aula aqui, ok? Então, um forte abraço, feliz sexta e respeite a sua jornada. Bom, tchau, tchau.